Boa noite, caríssimos, tudo bem? Estamos nós aqui para mais um encontro. Vou passar, na verdade, para vocês o slide 3, que a gente fala do direito de propriedade industrial, tá? Já está com vocês o slide e no sumário é importante nesse slide, nessa questão de propriedade industrial, é que a gente consiga identificar exatamente quais são, né, os direitos que vão ser efetivamente registrados ou patenteados, ok? A gente já vai falar dessa diferença. Lá tem o sumário que eu vou passar, vocês vão verificar ele lá. E inicialmente cabe a gente destacar a diferença de propriedade intelectual para direito autoral. Então, assim, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente fala do direito de propriedade intelectual, ele vai abranger o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais, inclusive o direito de propriedade industrial, que é o que nos interessa aqui, tá certo? Lógico que o direito autoral, está lá dito para vocês, ele vai proteger a obra em si, né? Esse desenvolvimento, essa questão intelectual em si. Já o direito de propriedade industrial, ele vai proteger determinada técnica. Então, assim, a diferença é exatamente essa. No slide eu coloco para vocês algumas diferenças específicas. E aí uma delas está dizendo que o direito de propriedade industrial, e aí o que nos interessa, ele vai depender da concessão de um registro ou de uma patente. Tá? Enquanto o direito autoral, ele vai independer de registro. Para o direito de propriedade industrial, a gente tem um órgão próprio. Nós já falamos, o tal do INPI, tá certo? Então o INPI vai elaborar, vai receber esses pedidos de registro ou de patente, ok? Seguindo no nosso slide e falando especificamente de propriedade industrial, é importante que a gente primeiro passe pelo artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Antes da gente adentrar na lei específica, o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 29, fala o seguinte, ó: a lei assegurará aos autores dos inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Isso está previsto no artigo 5º da Constituição, no inciso 29. Então ele dá margem exatamente que a lei assegurará esses registros. Que lei é essa? A Lei 9279 de 96. Essa lei que vai cuidar dos direitos de propriedade industrial, ok? Essa lei é exatamente a lei que eu mandei para vocês na semana passada, da pesquisa, tá certo? Então a gente vai explorar um pouquinho nesse slide ela, tá? É interessante que a gente verifique e identifique que quais vão ser as proteções, que vão ser trazidas na lei. Então, primeiro, o direito de propriedade industrial vai se preocupar com as marcas, com os desenhos industriais, com as invenções e com os modelos de utilidade. Essas figuras vão ser passíveis de registro ou de patente, conforme o caso. E a lei ainda se preocupa mais, ela se preocupa com a reprimenda de falsas indicações geográficas e a concorrência desleal, tá certo? Então, praticamente são 6 pontos da legislação que vão nos interessar nesse momento, ok? Vamos começar falando do artigo 2º da Lei 9279. E aí ela fala exatamente o que eu trouxe para vocês, o que ela protege, o que ela regulamenta, tá certo? Então ele fala assim, ó: a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico
país, vai se efetuar como? Concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. Então, no artigo 2º da lei que eu mandei para vocês, tem os itens que vão ser protegidos por lei, ok? Seguindo, a gente vai falar o seguinte: as invenções e os modelos de utilidade vão ser passíveis ou vão ser protegidos através de concessão de patente. Então, assim, quando se falar em invenção e modelo de utilidade, a gente vai falar em patente, concessão de patente. O que é invenção, o que é modelo de utilidade? Está lá no slide a descrição para vocês, em linhas rápidas. Então, invenção trata-se de um ato original decorrente da atividade criativa do ser humano. Então, o exemplo que eu coloquei lá é desenvolver um mouse. Opa, foi uma invenção, ok? O modelo de utilidade vai ser, como está dito lá, um objeto de uso prático ou parte dele, suscetível de aplicação industrial que apresente nova forma ou disposição. Então, assim, vai trazer esse modelo de utilidade, vai trazer as características, e o exemplo clássico é aqueles organizadores de gaveta. Todo mundo tinha gaveta, o que foi feito? Espera aí, vamos desenvolver um modelo que vá melhorar aquela bagunça na gaveta. Opa, vai ficar tudo separadinho agora. Então, esse organizador de gaveta é um exemplo clássico, está na doutrina de modelo de utilidade, ok? Então, essas duas figuras passíveis de concessão de patente, ok? Tem algumas características para elas. Eu não vou, até para não ficar um vídeo aqui tão longo, explorar todas elas, mas elas estão lá no slide. Então, o que tanto as invenções quanto os modelos de utilidade vão requerer? Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e licitude. Então, olha só, essas 4 características, elas estão lá no slide, estão lá, inclusive, remetendo aos artigos legais, que vocês vão dar uma procurada, uma verificada, e a gente vai ver que, quando a gente falar de invenção, modelo de utilidade, eles têm que atender a essas características. Vou repetir: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e licitude, ok? A diferença entre elas está descrita lá, está bem tranquilo, tá certo? Na própria legislação vocês também vão verificar isso aí. Mudando para as marcas e para os desenhos industriais, a primeira diferença entre os que nós já vimos, invenções e modelos de utilidade, é que eles não vão ser patenteados, eles vão ter um registro no INPI. Então é diferente, ok? Então, o desenho industrial está lá no artigo 95 da lei, vai considerar, né, o que é desenho industrial? É uma forma plástica, esse é o conceito de lei, forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Então, assim, tem lá um conceito próprio de desenho industrial que eu posso registrar. E a marca, que está no artigo 122 e seguinte. Então, a marca é um pouco mais conhecido, né, da gente. Nós estamos mais acostumados a ver a marca. O que é a marca? É um sinal distintivo que pode ser perceptível visualmente, tá certo? Então, cada produto, né, vai ter a sua determinada marca, que vai exatamente distinguir ele de um ou de outro, tá certo? Lá eu trago as proibições legais dos produtos, né, dentro também de desenho industrial e marca, mas o importante aqui é saber que marca e desenho industrial vão ser passíveis de registro do INPI, ok? Para a gente fechar o que o artigo 2º da lei
9279 traz para a gente, nós falamos dos 4 itens que serão patenteados ou registrados. A gente tem as indicações geográficas, ou seja, a lei vai proteger também essas indicações geográficas. E aí, assim, lá no artigo 176, 177, 178 da lei, ele vai descrever esse contexto. Eu até trouxe na doutrina, deixei aqui ó, basicamente para vocês, fala assim, poxa, o que é indicação geográfica? É exatamente o que o termo está querendo dizer. Se eu for para o artigo legal, ele vai falar assim, ó, a indicação de procedência ou denominação de origem. Então, por exemplo, eu nem sei se na verdade mas amanteigados de Petrópolis. Então, toda vez que a gente fizer referência a essa indicação geográfica, isso pode ser passível, ou seja, eu não posso produzir esse biscoito em Nova Iguaçu e botar lá amanteigados de Petrópolis, né? Produzido em Petrópolis. Olha só, eu estou iludindo o meu consumidor. Então, essa é a proteção no que se refere a indicações geográficas. Vocês vão dar uma olhada, na doutrina eu ia falar, acabei não. Ele fala aqui, por exemplo, do jalapão, que ficou conhecido na novela, né? No que se refere a artesanato em capim dourado. Ele fala aqui em São João del Rei, em razão das peças artesanais em estanho, em razão lá desse mineral que tem lá. Então, assim, a gente, na verdade, quando fala em indicações geográficas, a gente está fazendo esse envio, essa vinculação ao local. Então, a lei proíbe que seja feito de maneira diversa, ok? Fechando esses itens, a gente tem a concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? Está previsto lá no artigo 195, tá certo? Da lei, e ele vai trazer exatamente isso, né? Eu não posso, né? Ela deve ter, até eu trouxe aqui, também marquei para vocês, porque ele fala assim, ó, a concorrência desleal, especificamente, vai ser reprimida civil e criminalmente nos termos da LPI, que é a Lei 9279. E aí ele fala assim, ó, condutas que atinjam um concorrente em concreto. Ou seja, se eu tiver uma conduta que esteja atingindo, atrapalhando, prejudicando esse concorrente, isso pode vir a ser entendido, né, como concorrência desleal. Exemplo clássico aqui na doutrina, produto pirata. Né? Então eu tenho um produto de marca e aí eu uso aquela marca, mas um produto pirata. Olha só, eu estou prejudicando aquela empresa que eu estou pirateando, né, o produto dela, ok? Isso, concorrência desleal. De uma maneira geral, no que se refere à propriedade industrial, esses são os aspectos importantes, os itens do artigo 2º, o que a lei protege, e a lei vai trazer, ela vem bem direitinha lá, bem esquematizada, falando de cada um deles, tá certo? Eu coloquei no último slide para vocês um resumo, que é basicamente a pesquisa. Eu quero que vocês melhorem, ajustem, né, a pesquisa solicitada, mas no último slide ele traz exatamente como se fosse um resumo no que se refere a duração, prorrogação, licença e requisitos da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial e da marca. Então, assim, é interessante porque existem prazos diversos, uns admitem prorrogação, outros não, tá certo? Os requisitos são bem próximos, mas tem alguma diferença. Então, assim, lá no slide 11, lá, tem essas diferenças, tá lá para vocês verificarem, mas eu gostaria que vocês fizessem exatamente isso, fossem na lei e fizessem essas remissões lá, tá ok? Acho que momentaneamente, no que se refere à propriedade industrial, é isso, meus queridos, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.